do nono ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana nós teremos um encontro online, né? Mas antes vamos fazer aí retomadas e revisões, ok, pessoal? Vamos lá. Galera, a unidade que a gente vai trabalhar é a unidade 3, Sociedade no Mundo Globalizado. É claro que para a gente falar de um mundo globalizado e de como que é a sociedade no mundo globalizado, a gente precisa entender o que é globalização. Então, a gente vai começar com um rápido resumo sobre o que é globalização, tá? Vamos lá, quais são as expectativas? O que a gente espera aprender nessa unidade? Nós vamos conseguir, após, os estudos dessa unidade, analisar sob diferentes pontos de vista situações ou fatos de importância geográfica, sociais, políticos, econômicos e ambientais e seus impactos. Então, como que a globalização impacta as pessoas, impacta a sociedade, impacta os quesitos políticos, a economia e o ambiente de um país. Tudo bem? A gente vai aprender também a reconhecer e analisar os efeitos da globalização, nas relações sociais, culturais, no meu dia a dia, no seu dia a dia, como que a globalização tem causado efeitos, quais são os impactos dela. Além disso, nós vamos compreender o impacto da globalização do capitalismo para a vida do trabalho no campo e na cidade. Bora lá? Bom, para começo de conversa, o que é globalização? Galera, eu acredito que nós já vimos isso na sala de aula, mas eu vou retomar bem rapidinho, tá? Aqui eu tenho um mapa da época das grandes navegações, Na época em que o meio de transporte mais rápido era um barco, Então demorava-se muito para chegar onde se queria chegar, dava-se a volta em continentes para conseguir chegar onde queria, Então eu vou colocar a mão aqui só para mostrar para vocês que olha só o caminho que se percorria, galera. Ó, a Índia, na época chamada de Índias, as Índias, por isso que caminho das Índias, a Índia, ela era um ponto muito importante, porque ela tinha especiarias, tinha algum comércio não visto no restante do mundo. Então, a galera da Europa dava uma volta gigantesca no continente africano para chegar lá na Índia, Então, perceba como era o comércio naquela época. Demorava um pouco? Demorava bastante. Então, nessa época, já tinha-se o conceito de que era necessário diminuir essas distâncias, desenvolver alguma tecnologia para o meio de transporte e comunicação que diminuísse essa distância. Mas nessa época não havia tanta tecnologia, Então, a distância ainda era muito longa para ser percorrida. Então, eles, na época, até foi um dos motivos que se localizou a América, o continente americano, porque eles estavam tentando descobrir novas rotas para a Índia, e eles fizeram uma rota e acabaram descobrindo aqui o continente americano, aqui América do Sul, tudo bem? Mas a gente não vai entrar nessa história agora, Vamos lá. E o que aconteceu, O globo diminuiu? Não, mas as distâncias diminuíram. Como é possível as distâncias terem diminuído se o globo não diminuiu? É porque os meios de transporte se tornaram cada vez mais rápidos. Lembra na primeira imagem que eu tinha que dar a volta toda aqui no continente africano para chegar na Índia? Pois é, hoje em dia não é necessário mais, Primeiro, hoje em dia a gente consegue se comunicar por outros meios, que até faz com que não seja necessário o deslocamento. Por exemplo, videoconferência, Nós temos o WhatsApp, nós temos outras redes sociais que possibilitam que a pessoa não precise se deslocar. Mas ainda que ela precise se deslocar, pessoal, hoje em dia ela tem avião, outros meios de deslocamento que são muito mais rápidos, Então, houve a diminuição do globo. Se para dar a volta no mundo, há alguns anos atrás demorava-se anos, hoje em dia se dá a volta no mundo de uma forma muito mais rápida e você pode dar a volta no mundo de uma forma digital sem sair de casa. Bom, desculpem, vamos falar sobre a evolução dos meios de transporte. Como eu disse, o meio de transporte na época lá das grandes navegações era esse aqui, certo? Então, era um meio de transporte um pouquinho mais lento. Com a Revolução Industrial, nós começamos a ter a Maria-Fumaça, que possibilitou aí a melhoria nos meios de transporte. E aí, gente, nós chegamos até os dias de hoje, que nós temos meios de transporte muito mais rápidos e ágeis, que propiciam esse comércio mundial que a gente tem.
Então, o que que é a globalização? A globalização, pessoal, é a diminuição das distâncias por meio dos meios de transporte, né? Da melhoria nos meios de transportes e da comunicação, né? Globalizou, agora o mundo interage, né? Se alguém está lá na China e eu preciso falar com a pessoa na China, eu consigo falar com a pessoa na China. Se não, daqui a um dia eu pego o avião, vou para a China, chego rapidamente lá. Então, é um mundo que está integrado, que está globalizado. Bom, evolução dos meios de comunicação, né? Eu falei a evolução dos meios de transporte, mas eu não falei ainda da evolução dos meios de comunicação. Eu trouxe até aqui, ó, pergaminhos, né? Tinha que ter um mensageiro para enviar esses pergaminhos. As cartas, de repente, talvez, se você conversar aí com a sua avó, com o seu avô, eles vão lembrar das cartas, vão lembrar desse bip aqui, que ele veio antes do celular. Só pessoas que tinham bastante poder aquisitivo tinham um bip desse e colocava na cintura. Então, se chegasse uma pessoa com bip na cintura, a gente já sabia que aquela pessoa tinha muito dinheiro, né? E o orelhão. Não se tinha como todo mundo ter telefone em casa. Então, usava-se muito o orelhão. Também não tinha celular por aí. Então, como que eu vou me comunicar se eu tô na rua? Usava-se o orelhão. Hoje em dia, não, os orelhões, né, a maioria nem funcionam e nem tem demanda, né? Porque todo mundo tem um celular, a maioria das pessoas tem celulares. Redes sociais, WhatsApp, assim por diante. Bom, galera, na roda de conversa de vocês, no começo da unidade, começa com essa imagem, tá? Lá no começo da unidade, eu peguei de lá, tá? Então, roda de conversa. Observe a primeira charge, qual o seu significado? Então, olha só, galera, essa charge, ela fala o seguinte, é uma indústria chinesa, onde as pessoas trabalham muito, né, típico da China, e diz o seguinte, nós recebemos mais um pedido urgente do Oeste, 5 milhões de camisetas libertem o Tibete. Galera, quem precisa de libertação nesse caso? Essa é a charge, que essas pessoas, elas trabalham muito, né? A ponto de ter pessoas que compram produtos chineses e recebem pedidos de socorro de pessoas que precisam se libertar aí da indústria, né? Porque a indústria lá, como a mão de obra é barata, a China é um lugar propício para a indústria implantar, né, os seus meios de produção. Então, realmente, eles têm uma frenética produção. Então, é uma crítica a essa frenética produção da China. Galera, olha só. Voltando um pouquinho para os meios de comunicação, eu saio aqui desde papéis, carta, telefones, e a gente chega hoje em dia nos telefones celulares, tá? Só para ilustrar, também nós temos as redes sociais. Tudo isso faz com que a gente acabe se comunicando muito mais rápido do que no século XV, por exemplo, tá? Então, a essa comunicação rápida, a esses meios de transporte rápidos, temos a globalização. Foi isso que propiciou a globalização. Bom, gente, o que a globalização trouxe como consequência? A globalização trouxe a desigualdade, eu vou entrar em detalhes já, e trouxe a aculturação. Mas o que é a aculturação? A aculturação, galera, ou uniformização, é quando você perde a sua própria cultura, né? Quando você acaba se apropriando de outras culturas. E por que no Brasil, quando a gente pede para uma criança desenhar uma casinha, ela desenha uma casinha no estilo inglês, com chaminé, né? Geralmente as chaminés, as lareiras, elas são para aquecer a casa no inverno, por conta da neve. Ué, mas no Brasil não neva. Então, por que a gente desenha esse tipo de casa? Bom, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, herdou essa arquitetura e nós herdamos a cultura estadunidense, a cultura europeia, quando se trata da questão da globalização. Então, nós hoje agimos, nos vestimos muito parecido com eles. E aí, a gente tem o Natal no verão, porque o hemisfério sul tem o Natal no verão e o hemisfério norte tem o Natal no inverno. Mas a gente também herdou o Papai Noel. Olha só, galera, o Papai Noel tá com roupa de frio, com uma barba longa, com touquinha de frio, todo agasalhado. Ué, mas por que se no Brasil o nosso Natal é no verão? É porque nós nos apropriamos de uma cultura, certo? Além disso,
isso, já que a gente não tem neve, não tem problema. A gente compra a nossa árvore com neve artificial lá na lojinha, decora ela, né? Esse tipo de vegetação, que são coníferas, é uma vegetação própria de países frios, de países de clima temperado, né? Que não é o caso do Brasil, que tem um clima tropical. Mas por que então que a gente decora o nosso Natal assim? Por que a gente faz a nossa casinha assim? Tudo isso faz parte da globalização, que trouxe essas informações para a gente, trouxe essa grande demanda de informação, trouxe essas indústrias para cá, a gente começou a consumir esses produtos começaram a ser comercializados e tudo isso começou a ter naturalidade para a gente. A gente acaba não parando um pouquinho para refletir sobre essas coisas, a gente apenas age conforme as indústrias vão nos induzindo a agir, tá? Então, é uma grande reflexão que a gente precisa ter nesse sentido. E aí estão as transnacionais. Claro, existem centenas de transnacionais, mas elas interagem diretamente na nossa vida, né? Nós consumimos produtos de transnacionais o tempo todo, galera. Quando um bebê nasce, ele já é um consumidor de produtos industrializados. Lembrando que transnacional é uma indústria que ela ultrapassa a sua nação. Então, por exemplo, uma indústria, por exemplo, a Ford, que é estadunidense, ela não está só nos Estados Unidos, ela está no mundo todo. Então, ela é uma transnacional, ela transpassou, ela ultrapassou a sua nação, né? E por que nós consumimos tantos produtos transnacionais? Porque nós somos países desenvolvidos, temos menos indústrias transnacionais. Em geral, no Brasil, as transnacionais são voltadas para mineradoras, né? Empresas de produtos primários, né? Não de produtos industrializados, tá, pessoal? Então, a gente acaba consumindo muito esses produtos. Nós somos um forte público consumidor. Olha só esse post que também está na página 50, essa imagem. Juventude digital. Olha, mãe, um Twitter. Na verdade, gente, é um pássaro. Mas a criança está tão acostumada com o mundo digital que ela acha que, na verdade, o pássaro é o Twitter e não o Twitter representa a imagem de um pássaro. Tudo bem? Olha só, galera, essa outra imagem. Essa imagem ela é muito reflexiva. Várias pessoas diferentes passando pelo momento da globalização e saindo todas idênticas, todas iguais. Isso daí tem tudo a ver com a aculturação, com a uniformidade que a globalização traz pra gente. Se a gente for na Avenida Paulista agora, não vai ter ninguém, porque tá todo mundo de quarentena, claro. Mas se a gente for na Avenida Paulista numa época comum, eu vou ter pessoas vestidas exatamente iguais às pessoas que estão nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque essa cultura, ela é dissipada, a gente acaba levando, as empresas acabam levando essas culturas por onde vão. Por que essas empresas levam? Para terem cada vez mais público consumidor. Bom, galera, mas todo mundo participa da globalização? Bom, globalização, então, é a diminuição do globo por meio da evolução dos meios de transporte e comunicação. Ela é utilizada para que essas indústrias consigam estar em todos os lugares do mundo, mas nem todos, viu, pessoal? Países que não têm infraestrutura básica para receber essas indústrias não participam da globalização. Por exemplo, países africanos, e acabam não participando, não interagindo desse comércio mundial, aumentando, então, a desigualdade entre esses países pobres e os países que são globalizados. Por isso essa charge que está na página 61, Festa da Globalização, entrada permitida. Mas é quando chegam as pessoas que têm uma situação econômica de baixo poder aquisitivo, elas têm que entrar pela entrada de serviço. É assim que funciona a relação entre os países na globalização, tá? Países ricos são aqueles países que produzem, né? Enquanto que os países pobres, eles fornecem a matéria-prima. A globalização está acabando, tá, gente? Faltam só mais, acredito que 2 slides. Esse mais um. Causa também impactos ambientais. Claro que se eu tenho um alto público consumidor, eu vou ter que produzir cada vez mais. E para produzir, eu vou ter que emitir gases tóxicos na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Vou ter que ter mais recursos.
então eu vou extrair mais árvores, eu vou extrair mais minério aqui, a extração de minério, que acabou com esse meio, né? Acabou com toda a vegetação nativa. E quanto aqui, ó, o aumento do aquecimento global, o derretimento das calotas polares. Então, galera, vejam só. E por fim, a imagem aqui do meio, né, que é do oceano, que sabemos que hoje existe muito plástico no oceano, tudo bem? Na verdade, existem estudos que até dizem que o plástico, depois de muito tempo no oceano, ele vira microplástico. E a gente, quando consome o peixe, acaba consumindo plástico, ou seja, a gente volta a consumir o nosso próprio lixo, olha só. Então, é uma grande reflexão em relação ao consumismo. A globalização, ela trouxe um aumento do consumismo, acesso mais fácil e aumento ao consumismo, tá, galera? Por que que os países subdesenvolvidos querem ter transnacionais? Porque as transnacionais geram emprego, emprego gera renda, e renda gera melhoria econômica, certo? Então, vamos lá, se eu tenho uma empresa da Ford que gerou 4.000 empregos, oba, isso é ótimo, maravilhoso. Então, vamos lá. E como que os países fazem para disputar entre eles para ter as transnacionais? Primeiro, tem que ter leis ambientais brandas, ou seja, eu até tenho leis ambientais, mas eu não vou ter fiscalização, tá? Segundo, incentivos fiscais. O que é incentivos fiscais? Olha, você pode ficar com essa área territorial e você vai pagar menos impostos, né? Mão de obra barata, o povo vai trabalhar para você por um salário mínimo. O Brasil tem uma mão de obra barata. Se a gente comparar o salário mínimo do Brasil com o restante do mundo, é bastante atrativo para as transnacionais. E consumidores, nós consumimos os produtos que as transnacionais produzem. Então, tudo isso atrai as transnacionais, são fatores de atração para que elas venham para os países subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil. Realizem as atividades da unidade, anotem as dúvidas, tá faltando acento, mas tudo bem, e reflexões para discutirmos na aula online que teremos essa semana, tá, galera? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até breve.